Aleluia. Josué, capítulo de número 6, verso de número 3 em diante, diz assim a palavra do Senhor: marchem uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocam as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar aonde estiver. Aleluia. Coloca a sua mão ao lado do seu coração. Aleluia. Peça a Deus nessa hora, peça a Deus: Senhor, abra meu coração, abra minha mente nessa manhã, para que a palavra seja introduzida dentro de mim, que essa palavra possa surtir efeitos na minha vida. Peça a Deus nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Eu estou orando por cada vida nessa hora, pela Batista Vida. Ó Deus, estou orando pelos nossos irmãos que nos acompanham, meu Pai, ó Deus, através do YouTube. Que seja, meu Pai, ó Deus, um tempo nessa manhã, meu Deus, aonde nós iremos romper, nós iremos avançar e alcançar, apropriar, meu Pai, ó Deus, das Tuas promessas para a nossa vida, meu Pai. Nessa manhã, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós declaramos agora, meu Pai, em alto tom, meu Pai, que muralhas vão cair, e aquilo, meu Pai, que até hoje nós não alcançamos, meu Pai, ó Deus, receberemos das Tuas mãos, meu Pai, a minha família, ó Deus, ó Pai, a família dos meus irmãos, ó Pai, ó Deus, a Batista Vida, os nossos familiares, todo o povo de Deus, meu Pai, vai entrar agora, meu Pai, num tempo, meu Pai, prometido pelo Senhor, meu Deus. No nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Pode se assentar no nome de Jesus, toma o seu lugar, fique à vontade, aleluia. Irmãos, Jericó, ele foi a primeira cidade a ser conquistada na terra prometida. Após o povo rodear uma cidade intransponível, irmãos, o povo de Deus, ele contemplou a queda do muro. Imagina comigo, caminha aqui comigo. Inicialmente, Deus começa essa obra, Deus começa essa caminhada, Deus leva o seu povo a romper, a conquistar essa cidade por uma ordem. Deus ordenou que o povo ele marchasse ali durante alguns dias, rodeando as muralhas de Jericó. O texto ele é enfático, ele diz que durante 6 dias eles caminhavam, rodeavam a cidade, e no 7º dia eles davam 7 voltas ali, de maneira que somasse um total de 13 voltas nesses 7 dias. Tendo em vista a complexidade de uma missão, tendo em vista a complexidade dessa conquista, tendo em vista, irmãos, a complexidade dessa ordem, dessa estratégia de Deus, eu e você podemos calcular que não seria uma tarefa muito fácil. Pensa comigo, rodear uma cidade, rodear um muro, durante 6 dias, e no 7º dar 7 voltas, não seria, meus irmãos, algo fácil de se cumprir. Crianças, pessoas idosas, talvez alguma gestante ali no meio desse povo, um povo que teria que caminhar quilômetros de distância. Olha comigo o cenário, entra comigo nessa história, viaja agora para esse templo, e você vai entender que não era nada fácil. A ordem de Deus, a estratégia de Deus, o plano de Deus para essa conquista, irmãos, não era nada fácil de se cumprir.
Imagino comigo, meus irmãos, que para o povo era uma tarefa difícil. E acredito também que Deus também sabia que não seria nada fácil. Assim também, fazendo aplicação para os nossos dias, meus irmãos, Deus sabe que a minha caminhada, que a sua caminhada, que a nossa caminhada não é nada fácil. A cada dia temos que enfrentar desafios. A cada momento, meus irmãos, nós possamos ser transportados por uma situação difícil, por um momento de desconforto, por uma mudança, seja ela política, seja ela econômica, por algumas mudanças administrativas. Quem sabe assim como eu, você também trabalha em alguma empresa e de repente vai se gerar uma mudança lá dentro dessa empresa. É tanta situação que nós vivenciamos e que somos sujeitos a encarar, a enfrentar, que eu penso que o meu Deus, Ele deve analisar: olha, não é nada difícil, não é nada fácil, não é algo fácil, mas veja bem, pode não ser fácil, mas existe uma coisa que alegra a Deus, é quando Ele vê o povo dele, a igreja dele tentando e não desistindo. Não é fácil, irmãos, mas se tem algo que agrada a Deus, que Ele se alegra, é quando Ele olha para um servo de Deus, para uma serva de Deus, é quando Ele olha para uma igreja, e vê essa igreja caminhando e não desistindo. Então a primeira lição aqui, é que eu e você não venhamos parar, que eu e você que nós não venhamos parar, mas que nós venhamos persistir, continuando, lutando, rodeando a situação, para que ela caia em nome de Jesus. Aleluia. Afinal de contas, Deus está contemplando o meu esforço e a sua perseverança. Hoje pela manhã eu estava conversando com a minha esposa, e estava trabalhando aqui nesse verso, aqui com ela, nessa mensagem que Deus nos concedeu, e ela falou algo comigo. Ela falou assim: você reparou uma coisa? Se você pegar, ela falando comigo, se eu pegar todas as pregações, as ministrações, eu sempre falo em perseverança, e isso me atentou, me alertou, irmãos, porque todas as vezes você vai ver eu falando aqui sobre perseverança. Sabe por quê? Porque enquanto Deus não nos recolher, enquanto Deus não nos levar, se existe uma coisa que vai agradar o Senhor, é quando Ele vê um servo se levantando durante o dia e perseverando na sua luta, na sua caminhada. Aleluia! Diga comigo: Deus sabe que é difícil, porém Ele quer me ver tentando e jamais desistindo. Aleluia, aleluia. Se existe uma coisa, irmãos, que rompe muralhas, é a minha e a sua perseverança. Está difícil aqui, eu viro para o lado e continuo caminhando. Está difícil ali, eu viro para um lado e continuo caminhando. Está difícil ali, eu continuo perseverando ali. Tem um livro muito bacana, não sei se o nome, o título é esse mesmo, Quem Mexeu no Meu Queijo. Alguém já leu esse livro? Esse livro é muito bom. Ele vai contar duas histórias de dois ratinhos, né, que simboliza ali, é onde eles iam pegar os queijos, e aí um ia pegar, outro ia pegar, no sentido, e de repente alguém fala e muda o destino de colocar esse queijo. Aí o ratinho que ia lá pegar o queijo, não viu o queijo, voltou, continuou indo no outro dia, voltou, continuou no outro dia, voltou, e não encontrava nada. Já o outro, quando tirou, ele chegou, viu, não viu o queijo, ele saiu rodando, para encontrar aonde estava o outro queijo. Isso é perseverança. Aleluia. Se existe uma coisa que o diabo, ele é derrotado, é quando um crente nunca desiste,
por mais que as vasilhas estejam vazias, por mais que as portas estejam fechadas, por mais que as respostas não chegam, o crente continua lutando e fala: uma hora vai acontecer. Aleluia. Isso é perseverança. Então diga comigo, a primeira lição que o texto me traz é que eu preciso ser perseverante. Aleluia. Você pode virar para alguém e falar assim: ei, jamais desista dos seus sonhos, continua lutando, seja perseverante. Fala com ele: seja perseverante, porque o Senhor vai te entregar a sua vitória. Declare isso na vida dele em nome de Jesus. Aleluia. No verso 10, irmãos, desse texto, no verso 10, Josué, ele vai e dá uma ordem ao povo. Deus dá uma estratégia. No verso 1, Deus dá estratégia para Josué. Josué então, ele vai aos sacerdotes, vai ao povo e transmite essa ordem, essa orientação, essa instrução. E no verso de número 10, Josué vira para o povo e fala assim: olha, não gritem, não dê o brado de guerra, não levante a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhe ordenar. Irmãos, presta bem atenção. Se na guerra, meus irmãos, uma das armas poderosas para quem está guerreando, uma das estratégias para quem está guerreando se chama silêncio. Diga comigo: silêncio. O silêncio é uma das estratégias da guerra. O silêncio, meus irmãos, é algo que movimenta as coisas. O silêncio é um sinal de sabedoria. E aí, quem almeja derrubar muralhas, não pode abrir mão da arma poderosa chamada silêncio. Por quê? Porque nós não podemos contar as estratégias de Deus, os projetos de Deus para todo mundo. Se Deus te deu uma estratégia, se Deus te deu algum plano, se Deus te falou, meu irmão, cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você divide os seus sonhos. Cuidado com quem você abre a sua vida. Cuidado, porque isso são estratégias, irmãos. Se existe algo, no mercado aí, na área profissional, fala que, olha, o segredo é a alma do negócio. No mundo espiritual também não é diferente, irmãos. Cuidado com quem você divide e conta os seus sonhos, porque você pode encontrar e falar com uma pessoa que é desanimada, que é desacreditada, que não consegue lutar, e essa pessoa pode querer tentar te desanimar. Ou pode até então virar e falar assim: meu Deus, por que esse sonho não foi para mim? Por que essa estratégia não foi para a minha vida? Olha aí, irmãos, o espírito da inveja. Você quer saber algo sobre o espírito de inveja? A Bíblia fala, Elias. Quando Elias vai para a caverna, quando Elias se esconde na caverna, Deus chega e fala para ele: Elias, por que estás aqui? Elias então vira, começa a contar algumas coisas, e fala, e no texto ele fala: e eu não sou melhor do que os meus pais. Quando Elias conta essa história, irmãos, ele está dizendo sobre Jezabel. Jezabel ficou sabendo que Elias havia vencido os seus profetas, 400 de postiído e mais 450. E aí ela fala, diz o seguinte, o texto, Jezabel manda uma mensagem para Elias, falando assim: olha, assim como você fez com os meus profetas, eu também vou fazer contigo. Por quê? Porque você está sendo mais falado do que eu. Olha o espírito de inveja. O espírito de inveja, meus irmãos, ele tem ali o seu interesse em secar as pessoas, em trazer desânimo na vida das pessoas. Então, cuidado com quem você fala, cuidado com quem nós conversamos, cuidado com quem nós compartilhamos os sonhos e os planos de Deus para a nossa vida. E no meio da guerra, diga comigo, no meio da guerra, uma das estratégias é o silêncio. Então não conte,
não faça alarde, deixa para dar o brado de vitória no final. Sabe por quê? Porque quando as muralhas caírem, todos verão e ouvirão a respeito do que Deus fez em sua vida. Aleluia! O testemunho da manifestação de Deus será o seu grito de vitória. Aleluia! Diga para alguém e fala com ele: meu irmão, o grito vai ficar para o final. Aleluia! Outra coisa, irmãos, outra coisa que o texto aqui nos chama a atenção, o texto aqui nos traz algumas orientações. É que primeiro, meus irmãos, Deus dá estratégia para Josué. Josué, então, ele cria-se com o seu povo ali as estratégias. E ele diz mais, que eu tiro aqui no texto, no verso 3 a 5 que nós lemos, é que Josué, ele segue às riscas os planos que Deus havia revelado para ele. Olha aqui comigo, a estratégia de Deus, que Deus deu a Josué, parecia inconcebível. Imagina comigo, não tinha nada com nada, nada encaixava em nada. Sair, rodear a cidade, tocar as trombetas e dar grito. Irmãos, que estratégia de guerra é essa? Que estratégia militar é essa? Imagina bem, Isaías, você chega lá no quartel, o seu comandante fala com você: Isaías, deixa a sua arma aqui, rodeia a cidade e começa a gritar que os inimigos vão cair. Meu Deus, que estratégia bélica é essa? Não tinha nada com nada. Olha comigo, de acordo com informações que eu busquei, as muralhas de Jericó, elas mediam aproximadamente 10 metros de altura, 6 metros de largura e 40 mil metros quadrados. Irmãos, parecia algo intransponível, parecia algo impossível de transpor, parecia algo difícil de transpor. Agora, rodear as muralhas de Jericó também parecia uma atitude em vão, meu Deus. Eu fico pensando, se Josué tivesse virado para os sacerdotes, para os generais de combate, tivesse pedido alguns conselhos para eles iam falar assim: não, Josué, isso não é estratégia de guerra, isso não é estratégia de batalha. Se Deus tivesse ordenado o uso de arma, escada para subir esse muro, flecha para atacar o inimigo, talvez isso seria mais compreensível. Mas dar volta, gritar, tocar a buzina, meu Deus, não parece uma estratégia de guerra. Mas o texto, o que ele diz? Que as muralhas caíram, as muralhas se romperam. E qual é a aplicação que nós podemos fazer aqui, irmãos? É seguir às riscas os planos de Deus para a nossa vida. Então a estratégia não é criar qualquer tipo de material bélico, de arma bélica, não, irmãos. Nós não lutamos com as nossas forças naturais. A estratégia não é levantar e sair aí desenfreado, não. A estratégia é seguir o que Deus está nos mandando. E se é tempo de orar, vai orar. Se é tempo de buscar a Deus, vai buscar a Deus. Se é tempo, meus irmãos, de renúncia, renuncie. Pensa comigo. Só Deus dá estratégia. Só Deus tem a estratégia certa para cada tipo de batalha. Para muitos pode até parecer estratégia estranha. Pensa comigo. Se você quer vencer, morre para o mundo. Mas morrer para o mundo, e aí? O que vai acontecer? Se você quer vencer, olha, renuncia às suas paixões, renuncia a si mesmo. Essa é a estratégia. Talvez as pessoas
pessoas possam até dizer que não dão nada pela atitude que você está fazendo. Ei, está difícil, o que você está fazendo? Eu continuo orando. Ei, o que você continua fazendo? Eu ainda continuo jejuando. Espera aí, rapaz. Mas isso é estratégia para você ter uma porta de emprego aberta? Isso é estratégia para você pagar suas dívidas? Isso é uma estratégia para você conquistar aquilo que você está pedindo? Pode até parecer estranha, mas se é estratégia de Deus, continua firme. Se é plano de Deus, se Deus está te orientando, continua firme. Aleluia. Eu não sei o que você tem que obedecer. Eu não sei o que você tem que obedecer. Mas todas as vezes que se deparar com situações que parecem intransponíveis, lembra-se de Jericó. Uma atitude de rodear as muralhas, uma atitude de tocar as trombetas, uma atitude de gritar, fez uma cidade cair. Então presta bem atenção. Não sei o que você tem que obedecer, eu não sei o que eu tenho que obedecer, mas se eu precisar de transpor em algo que aparentemente é transponível, venha aqui no texto, cumpra o que Deus está te orientando e você vai ver que a sua vitória chegará. Aleluia, aleluia. Todas as vezes que se deparar com situações que parecem intransponíveis, lembre-se das muralhas de Jericó. Por quê? Porque o cristão já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Toda vez que um cristão trava uma batalha, ele já entra vencendo em todos os campos. E se existe algo, irmãos, na nossa vida, já viu algum ditado que muitas pessoas dizem aí que parece o seguinte, né? Que quando nós entregamos a vida ao cristianismo, parece que a situação ficou mais difícil, né? Tem gente que fala assim, nossa, assim que eu entreguei a minha vida para Cristo, meu Deus, a minha situação piorou. A situação ficou mais complicada. Mas o que é isso, irmãos? Não há como ter vitória sem luta. Não há como ter vitória sem lutar. Por que as pessoas dizem isso? Olha só, o mundo luta contra nós, a carne luta contra nós, o maligno luta contra nós. E contra esses três inimigos, não tem como vencer se não lutar com as armas de Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos vencer, o mundo, a carne e o maligno, é com as armas espirituais. Então não tem como receber a coroa da vitória se não tiver batalha. Por isso não podemos eliminar o aspecto chamado batalha na fé, irmãos. Por isso que eu e você precisamos estarmos focados naquilo que Deus está trazendo para a nossa vida. E qual é a estratégia de Deus para que nós possamos vencer? Deus deu a estratégia aqui para Josué. Uma cidade fortificada, uma cidade toda cercada. E olha bem, Deus pede a eles para usar uma trombeta. Presta bem atenção, não é aquela trombeta lá de Números, capítulo 10, verso de número 2. Não é essa, não é a trombeta para fazer reunião do exército, não era essa. Deus pede para eles usarem um outro tipo de trombeta, a trombeta para anunciar a chegada do ano jubileu. Então não era uma convocação bélica, não era uma convocação estratégica de exército, não era uma convocação militar. A trombeta não era feita de prata, não. A de prata chamava, reunia o exército. E o que Deus deu ordem aqui para Josué não era para usar esse tipo de trombeta. Lá em Números 10 eles usaram, mas aqui Deus fala: você vai usar as trombetas que anunciam a chegada do ano jubileu, ou seja, não é através de equipamentos bélicos, é através do poder de Deus que eles iriam alcançar a vitória. Então veja bem, muitas coisas na nossa vida, irmãos, e nós que somos servos de Deus,
nós não podemos, diga comigo sim, eu não posso negar ou eliminar o aspecto chamado batalha na fé. Tem coisas que nós conquistamos de joelho. Tem situações que se conquista através de oração intensa, orar sem cessar. Tem situações na nossa vida que nós vencemos através do jejum, irmãos. Então, esses aspectos de batalha na fé, isso é algo que nós não podemos negar. Então, presta bem atenção. Nós não podemos passar que seja um determinado tempo sem ter o nosso momento de jejum, de consagração. O crente não pode viver uma vida sem se consagrar. Presta bem atenção, irmãos. Isso é estratégia de Deus. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos de ter um momento ali. A oração, ela resolve tudo, a oração traz. Mas há estratégias que Deus nos orienta. Olha, há momentos que de jejuar mesmo. Aleluias. Aleluias, irmãos. Foi agora em maio, Deus me deu a estratégia de eu colocar um jejum, e eu tive que apregoar esse jejum, porque era um momento de jejum, para que determinadas castas não tivesse poder, ou não avançasse contra a minha vida. Há momentos, meus irmãos, que Deus nos coloca para levantar pelas madrugadas e orar. Então o crente tem que viver uma vida em oração. E há momentos, meus irmãos, que é necessário a gente mudar o horário ali do nosso despertador, para levantar um pouco mais cedo pela madrugada, porque são estratégias que Deus nos dá, que nós possamos vencer determinadas situações. Talvez não seja pelo jejum, mas seja pela oração pela madrugada. Quantos estão entendendo isso? Há momentos, meus irmãos, que Deus está realizando algo, e que nós temos sim, orar, jejuar, mas há momentos que Deus fala, olha, vai para a palavra, se dedica um pouco nessa palavra, se dedica um pouco na leitura da palavra, porque lá eu vou te revelar e te trazer algumas coisas que vai fazer você vencer determinadas situações. Então há momentos na nossa vida, irmãos. Então, para o crente, para o servo de Deus, nós não podemos eliminar o aspecto batalha na fé. E isso, meus irmãos, vem das estratégias. O momento de orar, o momento de jejuar, o momento de leitura bíblica. E há momentos também que nós temos que vir para receber uma palavra, como você está ouvindo aí agora, para ela trazer alento, fôlego para a nossa vida. Aleluias. Quando se entende isso, digam glória a Deus. Aleluia. Então nós não podemos eliminar o aspecto chamado batalha na fé. Não há como fugir disso. Mas veja bem, aqueles que lutam, seguem e obedecem os planos de Deus, não lutam em busca da vitória, mas sim lutam em vitória. Aleluia. Mas o problema é que muitos só obedecem quando o projeto faz algum sentido. Muitos se intimidam por achar que não é possível superar um quadro de impossibilidade. Muitos acham que deve se cumprir aquilo que, isso aqui não faz sentido. Não, mas nós precisamos, meus irmãos, não podemos nos intimidar diante das impossibilidades. Nós temos que continuar firme. Por quê? Porque as impossibilidades, elas só parecem que são impossíveis, mas não são, irmãos. Elas só parecem, só vêm com cara, meus irmãos, de leão, mas não é leão. Pode até ser um leão, mas é um leão banguelo. Porque Deus fala, meus irmãos, Deus nos orienta no Salmos 18, verso de número 29, com o meu Deus eu salto muralhas, enfrento e venço exércitos. Olha aí, não é possível, é possível, não é impossível, é possível. Então pensa bem, atenção, o problema é que nós só obedecemos quando o projeto faz algum sentido. Precisamos, meus irmãos, confiar nos projetos de Deus e descansar e segui-los à risca. Aleluia.
Se você for olhar comigo aqui, vai destacar algo. Essa estratégia aqui dada para Josué, ela foi dada uma vez na Bíblia, nunca mais se repetiu. Presta bem atenção comigo. A muralha se chama Jericó e não se chama Josué. Josué não é o problema, nem ele e nem o povo, e sim as muralhas. O que estou dizendo é que os desafios podem ser grandes, porém a nossa desobediência a Deus é a maior que qualquer desafio. Não existe problema maior do que desobedecer a Deus. Lembra de Sansão? Homem alto, forte, guerreiro, lutador, preparado para a batalha, tinha muita força e capacidade para vencer, mas infelizmente Sansão foi o seu maior gigante, porque ele desobedeceu às ordens do Senhor. Então, não seja eu e você os maiores gigantes, os nossos maiores inimigos. Continua crendo, acreditando que Deus pode realizar milagres. Aleluia! Porque quando somos os problemas, temos uma grande muralha para frente. Eu quero aplicar algo sobre a sua vida. Assim como Deus foi com Josué, Ele também será comigo e com você nesses dias, em nome de Jesus. E se as muralhas não caírem, aleluia, Deus nos fará passar por cima de todas elas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe de uma coisa? Eu aprendo com isso, primeiro, que cada batalha nos exige uma estratégia e postura diferente. Como eu disse, dependendo do problema, nós precisamos orar mais, nós precisamos vigiar mais, nós precisamos falar menos. Segundo, que eu aprendo, é que isso acontece, algumas coisas acontecem na nossa vida, para que nós não venhamos a esquecer de buscar a Deus e consultá-lo sobre os planos que Ele tem em cada momento de batalha para a nossa vida. Tem hora que a gente fica numa situação desenfreada, é uma correria para buscar, e Deus está falando assim: meu filho, calma, fica quieto, só ora, que eu já estou trabalhando. Mas aí a gente fica em busca de tantas revelações, tantos milagres, e esquecemos de dar atenção numa estratégia que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Josué se preocupou em cumprir minuciosamente tudo que o Senhor havia determinado. Josué sabia que o Senhor se agrada da obediência. Então, que a preocupação em agradar o coração de Deus esteja na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. E presta bem atenção. Eu não sei quais são as muralhas que rodeiam a sua família. Eu não sei quais são as muralhas que rodeiam a sua vida, o seu casamento, o seu ministério, os seus filhos, a sua empresa, o seu emprego. Eu não sei, meus irmãos, mas de uma coisa eu tenho certeza, que está aqui hoje aquele que pode derrubar muralhas. Aleluia. Ainda que a pessoa ache estranho, jejue. Ainda que as pessoas não entendam, busque a palavra. Ainda que esteja difícil, que nós estamos cansados, nós estamos ali fracos, nós estamos ali, meus irmãos, com a força quase acabando, ainda que esteja, que pareça difícil, dobra os joelhos, porque pode ser uma das estratégias, que quando você dobrar o joelho, o Senhor intervém ao meu favor, ao seu favor. Quem sabe o que nós estamos precisando é isso. Não é muitos conselhos, aconselhar aqui, aconselhar ali, dar orientação aqui, dar orientação ali. Talvez o que nós precisamos, meus irmãos, muitas das vezes é orar, dobrar o joelho, nos colocarmos diante de Deus. Senhor, sou submisso,
para que Deus então entre na nossa casa e Ele faça aquilo que é da vontade dEle. Quem sabe é o momento de nós nos rendermos ao Senhor. Meu Deus, eu vou descansar na Tua palavra, porque através dela o Senhor vai me trazer uma resposta. Quem sabe é o momento de você se colocar em jejum, aleluia, em consagração, irmãos. A Bíblia não fala santifica e jejua. A Bíblia primeiro ela fala jejua e depois santifica. Sabe o que é isso? A santificação, ela vem depois do jejum. Primeiro eu me purifico, depois eu faço a minha oferta. E quem sabe é isso que nós estamos precisando nesses dias. Senhor, esse jejum é para mim um sinal de esvaziar de mim mesmo, para que o Senhor me preencha com a Tua estratégia, com os Teus planos e com a vitória que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Para o mundo, as nossas atitudes podem parecer estratégias estranhas. Andar de pano de saco, andar descalço, não fazer a barba. Parece coisas estranhas. Para o mundo pode parecer estranho. As pessoas podem talvez não dar nada por isso, mas no mundo espiritual, irmãos, é uma munição contra o inimigo. Que no nome de Jesus, siga os planos de Deus, siga as estratégias de Deus para a sua vida, siga no que o Espírito Santo de Deus está te falando, obedeça, siga a risca. Parece intransponível, mas vai lá, vai para o texto de Jericó e fala: aquilo que é impossível, o meu Deus pode fazer possível. Se uma muralha de 10 metros de altura, mais de 6 metros de largura, 40 mil metros quadrados, ela foi destruída, rompida por um grito, o que meu Deus não pode fazer quando a igreja ora, jejua e lê a sua palavra? Diga comigo assim: o meu Deus pode todas as coisas, inclusive mudar a minha vida hoje, agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus tem a palavra de vitória para a minha vida, para a sua vida nessa hora. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você nessa manhã no nome de Jesus. Eu saí de casa e falei: Senhor, eu não quero sair à toa, não quero sair em vão. Eu quero sair como um profeta, meu Deus. Eu pedi a Deus, estava lá no meu quarto, eu e minha esposa, e eu orei e falei: Senhor, eu quero ser bênção na vida de alguém nessa noite, nessa manhã. Eu quero ser instrumento na vida de alguém nessa manhã. E Deus, meus irmãos, trouxe pessoas aqui para Ele fazer com que as muralhas caiam em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar com você nessa manhã no nome de Jesus. E para isso eu queria te convidar, se você puder, colocar sobre os seus pés. Aleluia.